Oi, oi, colmeia! Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Débora, eu pratico homeschooling com a minha filha já há quase 5 anos e hoje eu vim falar um pouquinho com vocês sobre o nosso update de segundo bimestre. Vamos lá? Pessoal, eu sei que faz um tempo que eu não apareço por aqui, mas vocês já estão acostumados, né? Eu não consigo ter uma frequência muito grande, tá? Não me xinguem, não desistam de mim, o importante é que eu ainda estou aqui. Eu estou hoje um pouquinho de frio, vou até tirar esse casaco. Desde ontem, mais ou menos, que tá um tempinho meio sem graça por aqui, sabe? E daí eu aproveitei para fazer prova de segundo bimestre, porque a gente já tá quase chegando no finzinho do segundo bimestre. Tem essa semana e a próxima, né? Era pra ser, né? A próxima de avaliação já. Só que eu dei uma adiantada. Resolvi fazer durante essa semana aqui. Espero que não atrapalhe muito o meu planejamento. Aliás, eu resolvi fazer as provas, não aplicar as provas, tá? Resolvi fazer as provas essa semana. Essa semana a gente vai fazer revisão nos nossos estudos para chegar na semana que vem e a prova estar bem ok. Eu ia adiantar a aplicação da prova, mas eu percebi que a gente está indo muito rápido com o conteúdo. Tem algumas coisas que é muito interessante que a gente avance, que eu não sei se vocês se lembram, mas em algumas matérias a Elisa está um pouquinho atrasada. Como, por exemplo, em matemática e em português. Não atrasada em relação a conteúdo, tá, gente? É só em relação, como eu posso dizer, ao nível, talvez o nível. O livro de português que ela tá usando atualmente é um livro de 7 a 8 anos, então ele tá dentro, né, da faixa etária dela, mas é um conteúdo que ela pega muito rápido, né? Então é compreensível que logo a gente vai terminar ele e vai começar no novo que eu ainda não escolhi. Tá difícil. Inclusive, se alguém tiver uma indicação, pode deixar aqui embaixo pra mim nos comentários, que eu vou analisar com bastante carinho. Mas voltando ao vídeo. Esse vídeo vai ser mais de conversa entre a gente do que eu mostrando alguma coisa. Geralmente eu mostro pra vocês um pouco do que eu faço na minha rotina, dos materiais que eu uso, etc e tal. Mas esse daqui vai ser um vídeo mais de conversa, pra eu explicar pra vocês como eu tenho dividido o meu planejamento e tal. Achei, tá aqui do lado. Então, esse aqui é o meu caderno de planejamento. Eu que fiz essa capa. Ele é um caderno comum, tá? Ó, de pautas comuns. E aí eu vou colocando aqui o número da semana. No caso, essa daqui é a 22, número da semana. E aqui eu fiz abinhas, ó, coloridas, pra eu saber que mês que nós estamos. Então, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Nós estamos aqui. E maio já começa com a semana de revisão. Começou com uma semana de matéria, depois eu ia fazer a semana de revisão e aqui na terceira semana prova. Nós estamos na segunda semana de maio, né? Que a primeira semana começou na quinta, então a gente não conta uma semana completa. Então, semana passada foi a primeira, essa é a segunda. E aqui, a gente vai fazer revisão essa semana e na semana que vem já é a prova. Então, tenho aqui, ó, registradinho, prova. Tá vendo aqui, ó? Prova, prova, prova. Que eu vou falar pra vocês sobre isso, né? Agora, eu tenho visto bastante vídeos, saindo vídeos de mães educadoras de outros lugares, né, do mundo, falando sobre escolha de material pro próximo ano. O pessoal já tá pensando no material do próximo ano, porque lá no hemisfério norte, que é a maioria dos vídeos que eu vejo, o ano deles começa em setembro, agosto, setembro, né? Então, já tá realmente no final do ano letivo pra eles lá. Mas, eu nunca tinha feito o update de homeschooling aqui pra vocês. A gente começou o ano
vou até abrir aqui pra eu não me perder. A gente começou o ano com um planejamento bem redondinho. Graças a Deus e a minha crescente experiência, né? Porque conforme vai passando a gente vai ficando mais experiente. Eu não... Conforme a minha experiência, eu não desisti do meu planejamento. O ano passado eu quase consegui seguir meu planejamento redondinho. Esse ano nós estamos em maio, graças a Deus. Já são 5 meses de planejamento. Então eu tô vencendo o primeiro semestre. E até agora nada saiu do controle. Não digo não saiu do planejado, porque eu tive que fazer alguns remanejamentos, mas não saiu do controle completamente. Foi tudo coisas que eu consegui reorganizar e refazer e deixar redondinho de novo, né? Então, no planejamento a gente começou com português, matemática, inglês, ciências, geografia e história, ensino religioso e treino cognitivo. Só que, conforme foi passando o tempo, eu percebi que a gente ia precisar modificar um pouco as coisas. Eu matriculei a Elise em várias aulas extracurriculares, e conforme vai passando o ano, a gente vai recebendo notícias se está tendo ou não vaga e etc e tal, porque da prefeitura a gente precisa esperar a disponibilidade. Então, em janeiro eu comecei com essas disciplinas, eram poucas disciplinas, agora a gente já tá com um mundaréu de coisa e ela tá se saindo muito bem, gente. É surpreendente como a gente dá o tom e a criança acompanha, eles são muito adaptáveis. Algumas coisas eu deixei um pouquinho de lado, como o treino cognitivo. Não tô fazendo mais ele assim tão certinho que nem eu fazia no começo, porque no começo a gente usava apostila e usava vídeos para fazer o treino cognitivo, assim, de gnosia. Ai, agora nem vou lembrar que gnosia que era. Gnósia. Ai, eu já tô falando tudo errado. Enfim, nem lembro mais de qual habilidade que era, mas é motora, acho, né? Acho que era motora. Mas a gente não tá usando mais, porque a Elis começou no ukulele, né? Vocês já devem ter visto por aí algum vídeo de eu tocando ukulele, porque eu comecei a acompanhar ela no ukulele. E há 2 semanas atrás ela começou na aula de desenho, que também é muito legal. Então, o treino cognitivo tá ficando por conta do ukulele, porque ela precisa escutar a música, relacionar com as notas, identificar as notas no ukulele, ter coordenação motora, são várias habilidades ao mesmo tempo. Então, eu não tô fazendo muita questão de fazer uma matéria à parte, além do ukulele, para trabalhar uma coisa que o ukulele já trabalha, tá bom? E aí, deixa eu tirar aqui uma notificação. E aí, em fevereiro, a gente ainda estava seguindo o planejamento bonitinho, mas eu percebi que ela já estava indo bem rápido, tanto em português quanto em matemática, o que é muito bom, né? E em inglês eu fiquei um pouco perdida no começo, mas agora a gente já pegou o ritmo muito bem, né? E estamos indo muito bem. Em março, que foi o finalzinho, né, do nosso primeiro bimestre, nós já tínhamos adiantado muito o estudo de português, de matemática, e a gente iniciou o estudo de uma nova apostila de ciências, que foi animais e plantas. E eu tô gostando bastante, tá? São lições relativamente curtas, que a gente consegue dar em 1 semana, no máximo 2 semanas cada lição. Mas são conteúdos um pouco mais profundos. Gente, vocês me desculpem um barulho, é que eu tô terminando de lavar minha roupa. E esse foi o minutinho que eu consegui pra vir falar com vocês, entre uma coisa e outra. Enfim, a apostila tá muito boa, com temas muito bacanas, experiências e projetos manuais muito legais. Eu tô sem nenhum projeto manual aqui agora perto, eles ficam dançando aqui pelos meus arredores, mas agora eu tô sem nenhum pra mostrar pra vocês, mas são muito bacanas. A gente fez um esquema de um DNA, gente, muito incrível. Ai, que pena, não vou achar agora pra vocês, mas
A gente fez um esquema de DNA, a gente fez célula, tá sendo muito bacana. Só que eu percebi que talvez a gente estivesse com um pouquinho de dificuldade para guardar essas informações, por serem conteúdos mais densos, né? E porque eles têm uma continuidade muito frequente. Então, por exemplo, cada capítulo fala sobre um assunto e ele não volta no assunto anterior. Ele sempre pega dali para frente. Não tem uma revisãozinha, não tem um vamos ligar uma coisa com a outra. Não são assuntos aleatórios, obviamente, mas eles têm um ritmo progressivo. Ele não é cíclico, sabe? Como eu tô acostumada com a apostila de português, com a apostila de matemática, que sempre tá revisando o conteúdo anterior e indo pro próximo, e revisando e indo pro próximo. Essa de ciências não é assim. Ela viu classificação dos seres vivos na primeira lição e seguiu em frente e nunca mais falou sobre isso. Nós já estamos na lição 6. Ai, Débora, mas é pouco ainda, não dá tempo. Não, gente, é assim... é muito conteúdo, tá? São 6 semanas, acho que um pouco mais já, 7, já tá perto de 8 semanas que a gente tá estudando esse material. E, sinceramente, ele não voltou em momento nenhum para relembrar nada. Então, eu tô com essa dificuldade, assim, de como eu usar esse material de uma forma que ela possa não só armazenar o conteúdo para agora, mas para posteridade, porque esse vai ser um assunto que ela vai revisitar depois e eu não quero que fique parecendo que ela está totalmente perdida, não sei do que estamos falando, sabe? É para esse momento ser uma introdução e mais para frente ser profundo. E talvez esteja um pouco ao contrário. Talvez agora esteja profundo demais. Talvez seja isso. Então, essa é uma das observações que eu tenho com relação a esse material. Mas só é esse material. Matemática, português, história, geografia eu tenho outras considerações, mas a gente vai chegar lá. Tá tudo muito tranquilo, né? Com relação a guardar, memorizar acontecimentos, tá? Então, esse é a primeira parte do update, tá? Então, a gente tá no update de segundo bimestre. Vamos falar um pouquinho de como foi abril. Abril aqui a gente começou a falar sobre... Deixa eu ver. O que teve de novidade? Em abril a gente estava finalizando já a apostila de história. A gente terminou ela agora, no finzinho de abril. A apostila de história, ela deu exatas 8 semanas. O que pra mim não foi muito bom, porque eu tinha planejado o meu bimestre com 10 semanas. E você pode pensar, Débora, mas é bom, porque daí você tem uma semana de folga, caso não dê tempo de você acompanhar tudo em 8 semanas, e uma semana de revisão pra prova, tá tudo certo. Exceto que as minhas semanas de pausa já estão contabilizadas nessas 10 semanas. Então, complicado, porque além dessa semana de pausa, eu ia precisar de mais uma. Mas tá bom, vou tentar organizar um pouco melhor a próxima apostila que eu já tenho aqui. Já tá impressa, já tá furada. Eu só preciso... Como que diz? Encadernar. Gente, não repara essa bagunça aqui não, tá? Essa bagunça aqui não repara. É tudo coisa que eu preciso organizar. E aí eu deixo aqui, porque toda hora eu fico olhando e aí eu lembro. Quando eu tenho um tempinho eu venho e arrumo. Mas enfim, eu só preciso encadernar a próxima apostila de história. E eu tô já um pouquinho arrependida dessa apostila de história. Por quê? Porque eu achei ela um pouco repetitiva. Ela vai falar dos impérios, só que no primeiro volume da apostila de história, falou sobre as primeiras civilizações, né? Desde lá dos sumérios, né, até... Qual foi a última? Acho que os judeus. Acho que foi isso. E aí, o que acontece? Que cada uma dessas civilizações também foi uma potência. Então, a segunda apostila é sobre as primeiras potências, vai desde os sumérios até os romanos.
Então, assim, acho que a única que eu realmente não falei sobre foi os romanos. Ela vai começar com os judeus, se eu não me engano, e vai seguir a partir daí, mas eu tô um pouquinho de preguiça dela, sabe? Assim, de, ai, vamos falar de novo de tudo isso. É como, eu tô sentindo como se fosse um desperdício de tempo. Mas assim, se a gente for parar pra pensar que no terceiro ano, em história, não se fala de nada disso pela BNCC, minha filha já está adiantada, então eu não preciso correr com nada. A gente pode revisar esse conteúdo na segunda apostila, dar uma aprofundada nele, porque eu percebi que a apostila dá essa aprofundada, ela vai adiante em alguns pontos, né? Eu queria que ela fosse adiante no assunto, mas ela aprofunda esses assuntos, né? Mas tá tudo bem também. Eu só preciso reorganizar a minha expectativa, que também é muito importante. E aí, aqui no final de abril, ó, a gente viu aqui inglês. A gente deu uma boa adiantada, que tava muito parado em inglês. Tava bem ruim, porque eu tava usando um conteúdo, assim, muito introdutório. E aí eu senti que ela precisava da gente dar um passo mais adiante, tá? Não que o conteúdo estivesse ruim, ou que as aulas estivessem ruins, mas é que eu percebi que tava raso demais. A minha filha, afinal de contas, já tem 8 anos, ela não precisa ficar o tempo todo falando de alfabeto e disso e daquilo. Então eu dei uma adiantada, peguei uma apostila que é um pouco mais profunda, que exige um pouquinho mais dela, mas continuei com aquele que é mais raso, mais tranquilo, porque eu tenho inglês 2 vezes na semana. Então, uma vez na semana eu dou um conteúdo mais pesado e na segunda vez eu dou um conteúdo mais levinho, que é como se fosse uma revisão de vocabulário, né? Porque o vocabulário é muito importante. Mas não sozinho, né? Então é isso. E aí, em maio, a gente começou, então, meio perdido. Semana passada foi um pouco perdida, né, com relação a isso. Porque eu fiquei muito preocupada com a prova, como eu ia aplicar essa prova e tal. E daí eu fiz só o básico mesmo, de avançar com o conteúdo naquilo que é simples, nada de muitos planos, porque eu sabia que essa semana e a próxima seriam semanas mais tensas para mim. Para ela nada, que isso não reflete em nada na vida dela. Ela vai continuar estudando, para ela tá tudo certo. Mas para mim, como planejadora, educadora, é um pouquinho mais tenso. E agora eu queria falar com vocês sobre geografia. Gente, como é difícil quando você não encontra o material que você gosta. Como é difícil você não encontrar o material que você se identifica, né? E como é difícil você não encontrar um material que te desafie o suficiente. Será que eu tô sendo clara? Não sei. Vamos lá, vou tentar explicar para vocês. O conteúdo de geografia da BNCC é um conteúdo horrível. Aqui no Brasil, a gente tem esse documento, que é a Base Nacional Comum Curricular, que a gente chama de BNCC, e ela deveria nivelar o conhecimento, mas não é assim que acontece. E aí, pelo menos a base, né, devia ser isso, né, o nome dela é Base Nacional, então deveria ser isso. Se as escolas vão além daquele conteúdo, ótimo, mas pelo menos a base todo mundo tem que ter igual, tá? Só que a base é muito fraca, eles pecam em muitas coisas na BNCC, tá? E o conteúdo de geografia é uma pobreza. Eu anotei ele aqui porque eu faço isso, eu faço questão de fazer isso em todos os meus planejamentos, para ver como que é diferente aquilo que eu planejo daquilo que tem para oferecer. Então, assim, em geografia tá falando cidade e campo, paisagens naturais em transformação, matéria-prima e indústria, que eu sinceramente não acho necessário no terceiro ano falar de matéria-prima e indústria, tá? Cartografia, produção, circulação e consumo, impacto das atividades humanas. E aí o material que eu escolhi para geografia, ele basicamente fala de cartografia. E aí quem pecou fui eu.
porque eu vi tantas pessoas falando bem desse material que eu tinha certeza que esse material ele ia falar de tudo que eu precisava e ele não fala. Ele enrola, ele dá voltas, ele estica e repete coisas desnecessariamente, tá? Eu vou parar de usar ele, mas não agora, eu pretendo terminar. Deixa eu dar só uma olhada aqui no que eu tô fazendo, no que eu tô usando, porque... Aliás, o que eu ofereci, né? O que a gente está estudando em geografia atualmente. Para vocês terem uma noção, eu dou uma aula por semana de geografia para eles. E a gente tem 18 lições. Nós estamos na lição... deixa eu ver, vamos caminhar na lição 10. Estamos na lição 10, tá? A intenção era terminar essa apostila nesse semestre ainda. Mas não vai rolar. Porque eu tenho essa semana e a próxima. E aí meu semestre acaba, porque cada semestre tem 2 bimestres, certo? Certo. Então, o que acontece? Eu não vou dar férias para ela agora, tá muito cedo, óbvio. No meu planejamento, eu quebrei o meu terceiro bimestre, né? Eu coloquei uma parte do meu terceiro bimestre antes das férias e outra parte depois das férias e tá tudo bem. Mas eu queria terminar essa apostila logo, porque eu não tô satisfeita com ela, né? Então aqui a gente falou nessa apostila sobre o planeta Terra, que ele é redondo, o início da cartografia, e nisso ficamos. Ah, Débora, mas não falou de constelação, de pontos cardeais, de direção? Sim, gente, mas você entende que direções, pontos cardeais, constelações, tudo voltado para a cartografia, porque quando a gente chega no capítulo 10, ele volta para o plano cartesiano, que não foi uma coisa trabalhada antes, não foi, mas você percebe que desde a hora que falou que a Terra é redonda, a partir dali, tudo convergiu para falar sobre plano cartesiano. Então, todas as informações eram pensando em preparar a criança para fazer um mapa. E eu precisava que essa apostila ela falasse de assuntos mais amplos, porque você entende que 18 lições... Eu não sei se vocês estão entendendo, mas era para ser sobre geografia geral, não era para ser só sobre criação de mapas. Então eu tô um pouco frustrada com esse material, porque eu tinha uma expectativa, eu vi a amostra, eu vi pessoas falando sobre esse material e eu achei que ele era o que eu precisava, quando na verdade eu fui pegar ele para usar e ele é outra coisa. Então assim, eu preciso urgentemente terminar esse material, porque eu estou fazendo um material de geografia. Eu cansei de rodar e girar e procurar e lutar contra isso. Eu preciso de um material de geografia geral. Eu não achei geografia geral para eu comprar do jeito que eu queria, tá? Então eu resolvi fazer. É um material muito bom. Não vai ser simples, não vai ser curto. Eu já tô perto de 300 páginas dele. E ainda falta pelo menos... Deixa eu pensar. Eu acho que eu já tô em 50% dele, tá? A intenção era terminar ele esse mês, pra usar já no semestre que vem. Mas como a apostila dela de geografia vai durar um pouco mais de tempo, então eu me dei essa indulgência de estender esse meu período e ter um pouquinho mais de folga para trabalhar e deixar ela refinada e do jeito que eu quero. Mesmo porque eu tô há 2 semanas com um bloqueio criativo que eu não consigo sair, não consigo fazer. Mas vai dar certo, calma que vai dar certo. Então, geografia é isso, me inspirou a fazer um novo material. Vocês sabem que eu gosto de fazer materiais para Elis, né, para ela usar aqui no nosso homeschool, e que eu acabo disponibilizando isso para vocês.
Infelizmente, esse não vai poder ser um material gratuito, porque ele é muito grande. Eu liberei uma amostra para algumas pessoas para testarem o material para mim. Mas assim, uma amostra bem curtinha, são 5 capítulos só. Tem cerca de, deixa eu pensar, 60 páginas. Sim, 60 páginas. Mas por quê? Porque cada capítulo conta com 11 páginas e cada capítulo tem um projeto para ser feito. E também tem o gabarito. Então é cerca de 60 páginas. É um pouquinho mais, um pouquinho menos, porque tem a capa, contracapa, etc. Mas essa foi a amostra, uma amostra de 60 páginas, porque eu queria que as pessoas... algumas pessoas testassem para ver se estava fazendo sentido, né? Se estava coerente com a proposta, se as crianças da faixa etária iriam conseguir usar, né? Essa apostila, ela tá sendo baseada no livro Geografia da Dona Benta, porque é um livro que eu gosto demais para estudo de geografia. A gente usou ele no ano passado. Infelizmente, a gente não terminou de usar ele o ano passado. O ano passado, a geografia ficou um pouco abandonada no segundo semestre, por questão de eu precisava de um material a ser usado junto, né, com o livro, e eu não tinha. Então, esse ano eu estou fazendo, e eu pretendo utilizar ele em conjunto com a leitura do livro, claro, mas ele tá muito, por enquanto, ele tá muito redondinho, tá profundo onde precisa ser profundo, tá leve onde precisa ser leve, e eu espero que ele me ajude no estudo de geografia. Tem sido muito difícil o estudo de geografia aqui, e eu, visitando memórias, percebi que estudo de geografia também tem sido difícil para mim, na minha época de escola, porque eu percebi que os professores de geografia nunca estavam contentes com os livros que tinham. Eu percebi que os professores queriam ensinar uma coisa, mas não estava disponível nos livros. Enfim, foi a minha experiência. Pode ser que outras pessoas tenham tido um estudo de geografia melhor, mas para mim, eu queria que fosse mais dinâmico o meu estudo de geografia, e foi pensando nisso que eu estou fazendo esse material de geografia para famílias educadoras, tá? Vai demorar um pouquinho para terminar, mas ele vai chegar. Não vou desistir dele. Eu já tô lutando com essa apostila já há 3 anos, eu acho. 3 anos que eu tô insatisfeita com o material de geografia que tem no mercado. Toda vez que eu procuro, eu não encontro algo que eu quero e acabo me distraindo ou me contentando com menos, ou algo não exatamente o que eu precisava, só por falta de tempo. E esse ano eu falei, não, chega. Não quero mais passar por esse estresse. Eu não aguento mais passar por esse estresse. A minha filha tá estudando em casa porque ela merece um estudo de qualidade. E eu não vou deixar a geografia me derrubar. Ah! Eu vou vencer a geografia. Pelo menos a geografia geral, né? Que é aquela geografia mundial. Tem muitos assuntos, mas eu quero principalmente abordar a geografia física, tá? Talvez a gente estude um pouquinho nessa apostila sobre meios de subsistência, etc e tal, mas porque o Monteiro Lobato, ele fala, conforme ele vai passando dos lugares, ele fala o que cada comunidade usa para sobreviver. Então isso faz parte também, né? Então a gente fala um pouco de indústria, fala um pouco de comércio e etc e tal, mas esse não é o objetivo. O objetivo é a geografia física mesmo, assim, ó, as landforms, acidentes geográficos. Eu pesquiso tanta coisa em inglês que às vezes foge, tá? Mas acidentes geográficos, relevo, que mais? Continentes, oceanos, nomes de países, de estados, de capitais, todas essas coisas que compõem a geografia física, que realmente é muito importante, tá? Uso de mapa, uso de atlas no geral, né? A gente vai usar bastante atlas. É muito interessante essa parte da geografia, e eu quero que a minha filha e outras crianças percebam que geografia pode ser muito legal, tá? Então eu acho que tava faltando só isso. Português eu já tenho, matemática eu tenho, história eu tenho,
inglês eu tenho, tava faltando a geografia. E agora, com esse novo material, a geografia finalmente vai deixar de ser um ponto de preocupação, né? Então era isso que eu tinha de update para vocês, para falar sobre como foi o nosso primeiro semestre de 2025. Eu sei que tá um pouquinho cedo, né? O semestre mesmo a gente muda no mês que vem, mas quando a gente fala de ano letivo as coisas são diferentes, né? Então, sobre esse update, sobre essa atualização, era isso que eu tinha para falar para vocês. Nós estamos indo muito bem, nós estamos gostando, mas vamos trocar de materiais. E os materiais que eu vou usar no segundo semestre, eu vou falar no próximo vídeo, tá? Não esqueçam de dar o seu joinha aqui nesse vídeo, assinar clicar no sininho para você ter notificações dos próximos vídeos. Me seguir no Instagram, porque lá eu posto com maior frequência do que aqui. E vocês conseguem ver o dia a dia, né? Para aqueles que querem ver como que é o homeschooling na prática, é muito bom vocês me seguirem lá no Instagram, porque se vocês ficam aqui, vocês não veem isso, né? Aqui a Elis nem aparece. Lá, ela também não aparece muito, mas pelo menos vocês veem ela fazendo as atividades, veem a nossa rotina, veem a gente indo e voltando dos lugares, vê a nossa a vida acontecendo e vê que o homeschooling é possível, tá bom? Não esqueça de se inscrever, compartilhar esse vídeo se você achou que te ajudou. E é isso, até a próxima. Tchau, colmeia!